Acordou no meio da madrugada, olhou para o teto, tentou dormir de novo e nada. Se você tem mais de 60 anos de idade ou cuida de alguém que tem, isso pode estar virando rotina. Mas hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo no corpo e principalmente o que fazer para voltar a dormir tranquilo sem usar remédio. Eu escuto muito aqui no meu consultório diariamente a mesma frase. Quando o paciente diz assim: doutor, eu acordo na madrugada 3, 4 vezes até e não consigo dormir mais, não consigo mais pegar no sono. Ou então o cuidador quem traz, que geralmente é o filho ou a filha, quando diz assim: olha doutor, o meu pai acorda quase toda noite e fica angustiado com isso por não conseguir dormir. E eu percebo que no dia seguinte ele fica muito irritado. A maioria dos meus pacientes, eles têm acima de 60 anos e muitos familiares já compartilharam essa mesma história e passam por isso. Mas tem uma solução sim, que eu vou compartilhar com você. E ela começa, o primeiro passo, a entender o que realmente está acontecendo com o corpo nessa fase da vida. Você precisa entender então o que está acontecendo para poder a gente montar uma estratégia. O que pouca gente sabe é que o nosso corpo ele tem como meio que um relógio interno, que ele vai mudando sim com a idade. Por exemplo, com a idade a bexiga ela tem uma capacidade menor de armazenar o xixi, assim como o cérebro ele fica mais sensível e aí com isso ele percebe com mais facilidade a mudança de luminosidade, ele fica mais sensível a barulho, com isso acorda com mais facilidade e também a temperatura do corpo que muda durante a madrugada. Tudo isso junto aumenta muito a chance de você acordar ali entre 2 e 4 horas da manhã, principalmente o idoso. Agora, acordar de madrugada muitas vezes não é o problema e para muitos realmente não é o problema. O problema é não conseguir voltar a dormir depois que acorda nesse horário da madrugada. E aí você precisa ter cuidado com algumas atitudes que sabotam o seu sono sem você nem perceber. E é exatamente isso que eu vou explicar agora, passo a passo, com calma, para que você possa aplicar hoje mesmo e você ver o seu sono se tornar mais tranquilo. Então, se você cuida de alguém mais velho, fica aqui comigo até o final, porque isso também vai ajudar a você ajudar essa pessoa, porque assim você vai ajudar ela com mais carinho, sem conflitos e com mais segurança. A propósito, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria e há mais de 10 anos no meu consultório eu ajudo pacientes com essa queixa de insônia, que é uma das principais queixas que aparecem diariamente dentro desse universo da geriatria. Como a maioria das dúvidas de algumas pessoas não é na verdade como dormir no começo da noite, mas como voltar a dormir depois que acorda na madrugada, é isso que eu vou explicar para você. Mas olha só, eu vou deixar aqui uma orientação para você poder assistir depois de um vídeo que ele explica, na verdade, quais são os principais chás que você pode se utilizar para chegar melhor na sua cama, para ter aquela noite de sono, ou então daquele idoso que você cuida, que são 5 chás naturais que fazem o idoso dormir sem remédio. Então, se a queixa, na verdade, é chegar na cama já com aquela tranquilidade para pegar no sono, esse vídeo vai te ajudar, eu tenho certeza, porque são orientações fantásticas de um outro vídeo aqui do nosso canal. Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de acesso para que você também possa clicar lá se for o caso, tá bom? Então vamos lá. O ciclo do sono, é importante falar sobre ele e recordar que ele acontece, como no próprio nome diz, como um ciclo que se repete várias vezes na nossa noite. Uma pessoa mais nova ali, 30, 40, 50 anos de idade, esse ciclo do sono ele se repete entre 5, 6 vezes na noite, a depender de quantas horas a pessoa dorme. Ele dura em média 60 a 90 minutos. Mas com o envelhecimento, esse ciclo do sono ele fica um pouco mais encurtado. E inclusive o momento do ciclo do sono, que é a quarta fase desse ciclo, que seria o sono reparador, aquele sono que faz com que o nosso sistema imunológico ele seja mais regenerado para o dia seguinte, onde a gente se prepara para acordar, como a gente fala assim, restaurado, eu estou pronto para outra, acordei renovado para mais um dia. Esse ciclo, essa parte do ciclo também, ela fica encurtada. E no idoso acontece muito o que a gente chama de microdespertares, com mais facilidade. Muitas vezes até você está acordando na madrugada e não sabe, mas é porque você não tem consciência desse micro despertar, porque acontece com mais facilidade, principalmente para quem passou dos 60,
Se você tivesse a oportunidade de ter uma câmera, então alguém que observe você dormindo, você ia ver depois o relato dela e você não ia concordar porque você ia achar que dormiu a noite inteira. E ela ia falar, o vídeo ia te mostrar que você acordou, muitas vezes até abriu o olho, olhou assim como se estivesse olhando ao redor, dormiu de novo e não recorda desse momento. Então esse despertar com mais facilidade, ela é uma característica própria da idade, própria do idoso. Então essa possibilidade de despertar, então, a gente entende que ela é mais possível de acontecer depois dos 60 anos de idade, tá? Então esse microdespertar não passa a ser um problema, a gente tem que entender então a origem das coisas para poder não classificar de uma forma diferente ou então uma forma errada, sendo insônia aquilo que não é insônia. Então o idoso acordar mais vezes na noite é fisiológico, ou seja, faz parte do normal para aquela idade. É uma característica esperada para o idoso. Inclusive, em um dos vídeos do treinamento A Tríade do Cuidado para Idosos, que eu criei um treinamento, ela fala justamente sobre as características próprias do envelhecimento e como que conhecendo ela a gente começa a entender outras coisas que estão acontecendo, ou comigo mesmo, né? Se você tem mais de 60 anos, ou com o idoso que hoje você convive, que você é responsável. Mas calma, que eu vou detalhar já já com você como que você vai ter a oportunidade de ter acesso à tríade. É só ficar comigo até o final do vídeo. Então, como a proposta aqui é compartilhar com você o que a gente pode fazer para dormir novamente quando acorda na madrugada, eu decidi, na verdade, falar primeiro o que você não fazer. Porque se você segue essa orientação de não fazer o que eu vou compartilhar aqui com você, você entende o que é preciso fazer, tá certo? Presta muita atenção, então, que nós vamos por a primeira atitude, não fazer, para poder conseguir com mais facilidade voltar a dormir na madrugada, tá certo? Então não se force a dormir novamente. Isso é, não estimule a área do seu cérebro, que é aquela área responsável por ter atenção, porque se você fica forçando aquela área que é para ter atenção, aí é que você não dorme mesmo. E às vezes o pensamento é assim, mas eu não consigo dormir, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir. Fica muito focado nesse desejo imenso de querer dormir de novo, quando acorda ali 2, 3 horas da madrugada. E aí esse pensamento forçado, ou seja, se forçar a querer dormir novamente, é justamente o que pode hoje estar lhe atrapalhando. A orientação correta é justamente não forçar. E como que você pode fazer isso? A primeira coisa é tentar relaxar. Não focar o pensamento aí nesse desejo, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Porque, como eu falei, se você foca assim, acaba que o seu organismo começa a aumentar a atenção para isso. E essa atenção dirigida para isso está utilizando uma área do nosso cérebro que ela precisa estar estimulada, quando na verdade para dormir ela tem que estar mais relaxada, não estimulada. Então uma das técnicas que existe, que você pode se utilizar para fazer, é técnica de respiração. Imagina só que você acordou no meio da madrugada, já eu falo outras coisas que são bem importantes, que tá uma ligadinha com a outra, e aí você, nossa, acordei na madrugada, tudo bem. É preciso entender que tem estudos que falam, inclusive, que quando você fica deitado, você pode até fechar os olhos, estar relaxado. Dependendo do intervalo de tempo que você fica deitado, aquele intervalo de tempo, claro que não vai ser como um sono reparador, se você não dormiu ainda, mas ele vai ser ali proporcionalmente cerca de 1/3 de reparação, como se estivesse dormindo. Ou seja, mais ou menos 1 hora de momento que você fica deitado, relaxado, mesmo que não esteja dormindo, equivale a cerca de 20 minutos de sono. Então esse intervalo que você fica ali, se propõe a relaxar de novo, mesmo que não durma, ele vai te ajudar a acordar mais relaxado no dia seguinte. Então a ideia é você entender já desde agora, se esse é o ponto que te angustia, e muitas vezes é isso, é você entender que se você ficar deitado e tentar relaxar, mesmo que não durma, você já vai se beneficiar consideravelmente para o dia seguinte, tá? É melhor do que levantar e fazer outra coisa, já eu falo sobre isso, porque isso aí é que atrapalha mesmo, aí você não consegue acordar relaxado, tranquilo, sem estresse no dia seguinte, como você deseja e quer, tá bom? Então a primeira coisa é não se forçar. Uma outra possibilidade é fazer uma técnica de relaxamento com respiração, onde você treina isso, e a ideia é, por exemplo, inspirar 4 segundos, segurar 4 segundos e depois soltar o ar por 4 segundos. No começo parece bem difícil isso, como é que eu vou ficar contando e ir no meio da madrugada, mas depois que você treina isso se torna automático, você até deixa de contar, porque você já sabe o tempo naturalmente que você inspira, que vai dar os 4 segundos,
vai segurar o ar por um tempinho, que são os mesmos 4 segundos, e depois soltar o ar nos 4 segundos. Isso é importante porque vai oxigenar o cérebro e tem muito a ver com a terceira orientação que eu vou já falar para vocês a respeito da importância de ficar deitado e tentar relaxar. Então assim, oxigenar o cérebro vai ajudar a relaxar e não vai estimular aquela área do cérebro que precisa estar tranquilo, porque se eu fico estimulando aquela área que teria que ter atenção, aí é que eu não consigo relaxar, aí é que eu foco naquilo e aí não consigo mesmo voltar a dormir. Então a primeira coisa bem importante a se fazer ao acordar na madrugada é o que? É tentar relaxar. E se você já tem esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui com você, olha que é bem interessante, é você já entender que o quê? Que não precisa dormir a noite inteira, muitas vezes, claro que não são noites seguidas de sono assim, mas uma vez que acontecer, e aí você e ficando deitado, tentando relaxar, esse momento que mesmo não dormindo, deitado, relaxado, com o corpo relaxado, ele vai ser benéfico para você, claro, na sua devida proporção, e os estudos já nos comprovam isso, tá? Anota então agora aí a segunda atitude que é preciso ter, e é a informação que é bem importante para vocês saberem para voltar a dormir. E é importante você entender o seguinte, que para voltar a dormir, a gente precisa estar com uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto. Como é que eu sei a minha frequência cardíaca? Sabe quando você coloca assim seus 2 dedinhos, né, na altura do pulso e você se concentra, você consegue ali, ó, sentir o pulso, pronto. Em 1 minuto, quantas pulsações você consegue sentir? Ali você consegue medir isso daí, que nos aparelhos de pressão também tem. Aquele manguito que vai aqui no braço, ele mostra na primeira linha, o primeiro momento da pressão, que é a pressão sistólica, o segundo, que é a pressão diastólica, e mais embaixo, a frequência do coração. Essa frequência ela tem que estar abaixo de 60 batimentos por minuto, então, para poder o oxigênio ele chegar no cérebro a contento, mas de forma relaxada. Como eu falei na orientação anterior, é preciso respirar às vezes, fazer uma técnica de respiração para essa frequência cardíaca diminuir e ficar tudo ali equilibrado. A frequência abaixo de 60, o oxigênio chegando a contento no cérebro para você relaxar e aí dormir novamente. Não ficar com aquele pensamento de exigência, eu preciso dormir, como uma autocobrança, tá? Já é preciso relaxar. Mas acontece muitas vezes que acordou na madrugada com o desejo de ir ao banheiro. Tá tudo certo. Se precisa ir ao banheiro, você levanta e vai. No caso do idoso, a gente tem que ter cuidado com a segunda situação que acontece muito aqui e eu chamo a atenção de vocês. Que é o seguinte, no idoso, o grande risco de queda é justamente na ida ao banheiro na madrugada. Então, para o idoso, o ideal é que sempre exista uma orientação luminosa para ele de onde que é o banheiro. Se o banheiro é dentro do quarto, ou seja, é uma suíte, então o ideal é que lá dentro do banheiro, se é uma rotina ele acordar hoje, pelo menos uma vez ou até 2, para fazer xixi, que tenha algum ponto de luz. O ideal é que seja um ponto de luz amarela, fraquinha, só para ele poder ver ali pela frecha da porta, que ali é o banheiro, para ele se direcionar melhor, para ele poder sentar no vaso, não cair, enfim, para ele poder se utilizar do banheiro na madrugada e voltar a dormir tão logo sem nenhuma dificuldade. Por quê? Para pacientes mais jovens até ele vai com luz apagada e tudo bem, mas no idoso a gente sabe que existe esse risco, então eu já chamo a atenção para esse alerta, coloco um ponto luminoso. Às vezes o banheiro ele não é dentro do quarto, ele é no corredor, então a ideia é que no corredor existe um ponto de luz amarelo fraquinho para poder direcionar ele para o banheiro da mesma forma, ele acertar a porta do banheiro, poder fazer xixi e voltar para a cama e pegar no sono de novo. Porque na fase dos ciclos do sono, como eu compartilhei agora há pouco, a vontade de fazer xixi muitas vezes ela acontece justamente naquele momento que o sono ele está se superficializando, ou seja, no momento do ciclo que o sono ele está mais leve, existe aquela percepção, opa, minha bexiga ela está cheia. Aí a pessoa se levanta, vai ao banheiro, faz xixi e volta. Então essa é a estratégia ideal. A outra coisa que muitas vezes é o que faz o idoso não voltar a conseguir dormir na madrugada é se levantar para ir beber água lá na cozinha, lá na copa. Então assim, coloca uma garrafa de água, um copo, pertinho à mão, para poder facilitar aí essa necessidade, muitas vezes sem nem precisar se levantar. Só levanta mais o tronco, dá um golinho da água, porque achou que a boca está seca, dependendo da medicação que faz usar, a boca pode ficar seca mesmo.
E aí dorme de novo, super rápido, sem se levantar. Porque se se levantar, aí vai ser um problema, porque aí você estimula o seu organismo, dificulta a voltar para aquele momento onde a frequência cardíaca diminuiu de 60, o oxigênio está chegando no cérebro a contento, porque está gastando agora energia com outra parte do corpo, você fica muito estimulado, tá? Então é preciso evitar andar pela casa. Se o ideal é só fazer xixi, vai e volta, já se deita, é só um golinho de água, deixa a água à mão, porque isso vai ajudar e muito, tá? A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, olha, essa orientação, ela é muito importante, talvez seja essa que hoje você vive aí, ou o idoso que você cuida vive, talvez ele já tenha compartilhado com você, se não, você pergunta a ele depois, que é olhar no relógio. Acordou de madrugada, aí olha para o relógio e o pensamento é assim, nossa, são tal horas ainda, 2 horas da madrugada, digamos, está muito longe ainda do horário de acordar. Será que eu vou conseguir dormir de novo? Ou então são X horas, já está muito perto do horário de eu acordar. Será que eu vou conseguir dormir de novo? Não vou acordar cansado? Eu vou passar da hora de acordar? Então, assim, olhar o relógio na madrugada, principalmente se você já tem algum alarme programado, ele atrapalha muito, porque ele vai gerar um pensamento de angústia muitas vezes. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Olha para o relógio, se é muito próximo de meia-noite, já fica, nossa, já acordei, que coisa chata, será que eu vou conseguir dormir de novo? Será que eu não vou passar a madrugada inteira acordado? São vários pensamentos que começam a vir em cascata. Ou então, acordou ali 3, 4 horas, nossa, mas ainda faltam 2 horas para o horário de eu me levantar, 3 horas. Será que eu vou acordar atrasado? Será que isso não vai me atrapalhar? E aí muitas vezes essa olhada no relógio, essa olhadinha é o que gera essa dificuldade maior de voltar a pegar no sono na madrugada. Então a orientação agora é o que? Não olhar para o relógio na madrugada. Muitas pessoas que passaram a instituir isso, a não olhar mais para o relógio, elas começaram a dormir melhor, porque já tinham o entendimento de que se ficar deitada, mesmo que não durma, ela vai relaxar e vai ajudar ela no dia seguinte. Aí só em saber isso, ela já dorme muitas vezes. E se não olhar no relógio, não fica angustiado com o horário que falta, quantas horas faltam para poder acordar. Então, preste muita atenção que essa é muito relevante. Muitos estão nesse erro aqui e se você não fizer, então você vai se beneficiar. Essa outra que eu vou compartilhar com você, talvez seja uma das campeãs hoje em dia, que realmente ela atrapalha muito. Porque ela está casadinha com o que eu acabei de falar antes. A pessoa não só olhou para o relógio, mas ela olhou para o relógio no celular. E aí ela olhou para o celular, aí a prof, não, deixa eu dar uma olhadinha nessa mensagem que chegou, nessa notificação que chegou, pronto. Olhou para o celular, aí ela já vai ter estímulo luminoso e aquilo vai atrapalhar consideravelmente e aí é que ela não vai conseguir dormir mesmo. E muitos dizem assim, não doutor, eu acordei de madrugada, aí eu vou para o meu celular para eu tentar relaxar, para eu tentar pegar no sono de novo. Só que é uma armadilha, porque o celular, embora pareça algo que esteja ali naquele momento trazendo um prazer, algo que seja relaxante, na verdade não, porque o estímulo luminoso da tela, ela inibe a liberação de alguns hormônios, ela atrapalha o nosso organismo daquele momento do sono. Então se eu fico com a tela ligada na madrugada, aí é que vai ser bem mais difícil de você voltar a pegar no sono. Então, não olhar para o celular na madrugada é o ideal. E aí, às vezes, as pessoas fazem os 2 erros ao mesmo tempo, que é olhar o relógio no celular. Aí acaba que se encanta por alguma coisa que viu, vai dar uma olhadinha, não estou conseguindo dormir mesmo, e aí já vem a cascata de tudo, pensamento, autocobrança, olhou a hora que é, quantas horas ainda faltam para a hora que se propôs acordar e está no celular. Então, tudo isso é uma armadilha que a gente precisa ter cuidado. Então, compartilhando sobre isso, que a gente não deve fazer, você consegue entender o que fazer, então. Então, vamos recapitular aqui para você entender, que não perder a informação, né? Olha só, não se levantar sem necessidade. Se está com vontade de fazer xixi, vai e volta, olha o ponto luminoso que ajuda. Não se forçar a dormir novamente, tentar relaxar, não olhar que horas são, não deixar de ter um copo de água ali próximo, uma garrafinha que você pode dar um gole de água e às vezes é só isso que está faltando, não olhar para a tela do celular. Tudo isso é muito importante, mas tem mais. Como eu falei antes e eu disse que ia voltar com essa oportunidade para vocês, eu falo sobre a tríade do cuidado para idosos, que é um treinamento que eu criei e lá eu explico inclusive como que a gente faz a higiene do sono de forma bem adequada, que vai ajudar consideravelmente numa noite inteira de sono. O treinamento, além de abordar a insônia,
que é um propósito e o motivo desse vídeo que eu compartilho aqui hoje com você, ele também tem no treinamento as duas outras queixas que são muito comuns no meu consultório, que é constipação e quedas. Por isso que é chamado de tríade, tá? Na tríade, então, a gente tem vários vídeos divididos em blocos, em módulos, onde você consegue acessar com o nome aquele que você tem dúvida hoje, que é mais urgente para você. Então, dentro do universo da insônia, tem vários vídeos lá. Você escolhe aquele que tem um título dentro daquela dúvida que você tem hoje. Depois você volta para assistir os outros. Depois você passeia pelos inúmeros outros vídeos que tem sobre constipação e sobre quedas também. Aumenta o seu conhecimento e ajuda consideravelmente a melhorar a qualidade de vida e o cuidado do idoso que hoje está sob a sua responsabilidade. Então, o seu autocuidado mesmo. Eu vou deixar o link de acesso aqui na descrição desse vídeo, e o que eu acho mais interessante da tríade é que lá eu compartilho casos reais de pacientes meus, claro, respeitando a identidade de cada um deles com nomes fictícios, mas onde você consegue se ver, e aí é que eu acho mais bacana, você consegue se ver nesses casos, porque lá eu coloco como que o paciente veio, qual era a queixa que ele tinha, inclusive com o nome das medicações que ele usava, aí é muitas vezes onde você se vê, porque muitas vezes são os mesmos remédios que você faz uso de pressão, diabetes, condições outras de doenças crônicas como remédios para tireoide, enfim, alguma vitamina que você toma. E aí ele vem com aquela queixa, a gente monta uma estratégia, lá foi explicado como que o paciente ficou, qual foi o resultado. Então é bem bacana. Tem muito material então dentro desse treinamento que eu compartilho então aqui com você. Se você deseja aumentar o seu conhecimento, melhorar então a sua qualidade de vida e do idoso que hoje você cuida, tenho certeza que você vai gostar. Se esse é o seu propósito de melhorar a qualidade de vida, tá? Então aproveita essa oportunidade também, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa dormir melhor e deixa um comentário se tem alguma estratégia, se tem alguma situação que você vive na madrugada que te ajuda a voltar a dormir, ou então que você testou com um idoso aí que hoje você cuida e que ajuda ele a voltar a dormir melhor, porque eu tenho certeza que esse compartilhamento de história ele ajuda outras pessoas também a crescer no conhecimento e a crescer no cuidado do idoso, tá bom? Então na descrição desse vídeo tem esses vídeos todos relacionados que eu comentei com você e principalmente a tríade do cuidado que eu sei que vai aumentar o seu conhecimento. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço.